Boa tarde, galerinha. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Wildney. Estou aqui mais uma vez para as aulas de matemática do nono ano. E hoje a gente vai começar a dar uma trabalhada com circunferências. Certinho? Então vamos conhecer algumas das propriedades, ver como é que podemos encontrar ângulos aí na circunferência, entre outros elementos. Certinho? Então vamos lá para mais essa aula, que é a nossa quarta aula. Então, pessoal, para início de conversa da gente, vamos fazer uma diferença entre circunferência e círculo. A circunferência é a figura formada por todos os pontos de um plano que distam R de um ponto O fixo desse plano. A distância R é a medida do raio da circunferência e o ponto O é o centro da circunferência. E o círculo? O círculo é a parte do plano formada pela união de uma circunferência com sua região interna. Professor, como é isso? Vem aqui comigo. Veja, aqui eu tenho um círculo e uma circunferência. O que quer dizer isso, professor? A gente vai chamar de circunferência toda essa minha linha aqui, ó. Essa partezinha aqui, toda essa minha linha aqui, desse meu plano redondo aqui, é a minha circunferência. Então imagine o seguinte, quando eu estou dando uma volta em um parque circular, aquele espaço percorrido por mim foi o comprimento da minha circunferência. Então, mais à frente, a gente vai estar trabalhando com o comprimento dessa circunferência. Qual o tamanho dessa linha que a gente tem aqui? Então, veja só, a circunferência é apenas essa linha. Professor, e o círculo? O círculo vai ser essa minha região interna aqui, galerinha, ó. Toda essa minha região interna daqui, eu vou estar chamando de círculo. Então, no slide anterior que a gente viu aí, ó, observe o seguinte. Essa minha linha aí em azul mais escuro, um verdinho, né? Verdinho mais escuro aí, isso é a minha circunferência. E essa parte mais clara, essa daí a gente vai estar chamando ela de círculo. Então, todo círculo e toda circunferência, eu tenho dois elementos importantes aí. O primeiro desses elementos, eu vou estar chamando aí de diâmetro. Imagine o seguinte, eu pego essa minha circunferência e estou cortando ela aqui, ó, exatamente ao meio. Pode ser uma linha aqui horizontal, vertical, na minha diagonal. Mas cortando esta minha circunferência ao meio, a distância entre o início da minha reta e o final dessa minha reta, eu estou chamando essa distância daqui, ó, de diâmetro. Diâmetro da minha circunferência. Tranquilo, galerinha? Então, toda a circunferência, se eu faço um corte aqui, ó, dividindo ao meio, essa minha reta aqui que liga uma extremidade à outra, ela é o diâmetro. Aí observa o seguinte, aqui, exatamente no meio, eu tenho o que eu chamo de centro. O centro da minha circunferência eu vou estar representando pela letrinha O. É como se eu fizesse o seguinte, galerinha. Pega uma circunferência, pega um círculo e coloca um pontinho exatamente no meio dela. Esse pontinho exatamente no meio é o que eu chamo de centro da minha circunferência, centro do meu círculo. Certinho? Então veja o seguinte, eu mostrei para vocês o meu diâmetro, que era de uma extremidade até outra da minha circunferência, passando pelo meu centro, e a metade desse meu diâmetro aqui, ó, entre o centro e uma extremidade aqui nessa minha circunferência, essa minha metade daqui, ó, eu chamo ela de raio.
raio da minha circunferência. Então, esse elemento ele é muito importante para a gente a partir de agora. Tudo que eu estiver trabalhando com circunferência, com círculo, eu vou estar trabalhando com esse meu raio. É a medida entre o centro da circunferência e uma extremidade, certinho? Então eu posso ter um raio daqui do centro para cá, sempre saindo do centro da minha circunferência e tocando uma de suas extremidades. Então, qualquer ponto que eu saia do centro e vá até uma extremidade dessa, eu estou chamando isso de raio. Então veja o seguinte, o raio é a metade desse meu diâmetro. Se uma questãozinha vier lá para vocês, o meu diâmetro da circunferência é 20 centímetros. O raio é a metade, é 10. Certinho? Sempre a gente vai estar trabalhando com esse elemento aqui do meu raio. Tranquilo? Então vamos lá. Para a gente trabalhar um pouco com essa minha circunferência, vamos dar início a um conceito de ângulos na minha circunferência. Então, inicialmente, a gente vai estar trabalhando com ângulo central e ângulo inscrito. Esses dois elementos, eles fazem parte de uma circunferência. Então, observe o seguinte aí na minha imagem. A gente já trabalhou que ângulos, ela é um encontro tendo um vértice de duas retas. Duas retas que partem de um único ponto, ou seja, de um vértice, ele forma um determinado ângulo aí. Então, uma coisa que tem que ficar na sua cabeça, toda circunferência, independente do seu tamanho, o ângulo de uma circunferência é 360 graus. Então, preste atenção. Isso daí você vai levar para o resto da sua vida acadêmica. Toda vez que se tratar de circunferência, uma circunferência tem 360 graus, independentemente do seu tamanho. Certinho? Então, observe aqui antes da gente trabalhar aí com o ângulo central. Então, ó, toda essa minha circunferência tem 360 graus. A metade dessa minha circunferência, ó, 180 graus, que a gente pode chamar de semicírculo. Preste atenção, circunferência total 360, metade da circunferência, que é um semicírculo, 180. Muito importante. Se eu pego essa minha circunferência aqui, ó, e divido em quatro partes iguais. Cada parte dessa daqui, ó, forma 90 graus. Então, galerinha, isso vai servir muito para a gente quando a gente estiver trabalhando aí com circunferências. Certinho? Então, vamos lá ver detalhadamente o que vem a ser essa minha circunferência com ângulo central e ângulo inscrito aí no slide. Então, observe o seguinte, o ângulo central de uma circunferência é qualquer ângulo cujo vértice é o centro da circunferência e a medida em graus de um arco de uma circunferência é a medida do ângulo central correspondente a esse arco. Indicamos a medida do arco AOC por medida de AB. Então, a gente tem o seguinte, que muita letrinha essa daí, professor. Como é que a gente vai simplificar isso daqui? Imagina o seguinte, vou colocar esse meu ponto aqui na minha circunferência. Vou chamar de ponto A. Se eu pego uma reta, traço do meu centro até esse ponto A, a gente viu que isso aqui é um raio. Beleza? E vou escolher outro ponto qualquer. Vou escolher esse ponto aqui, que eu vou chamar ele de ponto B. E vou ligar também, ó, uma reta do ponto B até o centro da minha circunferência. Toda vez que eu tenho essa minha situação, ó, saindo duas retas, uma para cada ponto, nessa minha circunferência, aqui, ó, eu estou formando um determinado ângulo.
Esse meu ponto aqui é o centro, que vai ser o vértice desse meu ângulo. E esse meu ângulo daqui, ó, é todo esse meu arco daqui. A gente viu que a circunferência ele tem 360 graus. Só que eu não peguei a circunferência todinha. Estou pegando apenas uma parte. Então, esse meu ângulo daqui, ó, eu vou chamar ele de alfa, que é essa letrinha grega aqui, que parece um azinho ou um peixe, se você quiser desenhar ele aí e completar um peixe, é apenas um símbolo grego, que a gente chama ele de alfa. Posso representar por qualquer outro símbolo, mas é comum a gente representar por alfa, por x, só para a gente ter um símbolo para identificar esse meu ângulo central. Certinho? Então, ó, a distância entre dois pontos numa circunferência, quando esses dois pontos estão ligados aqui ao meu centro, eu estou chamando ele de ângulo central. Central porque ó, o vértice dele é exatamente sobre o centro da minha circunferência. Então é muito comum a gente trabalhar isso na geometria, com esse tipo de ângulo daqui. Um arco entre dois pontos da circunferência ligados ao centro. Veja aí no slide a figura bonitinha como ela se apresenta. Então, ó, temos aí os pontos A, B, e esses meus pontos aí, ó, que estão em um azul mais clarinho daí, formam um arco com um determinado ângulo aí. Que esse meu ângulo a gente está chamando ele de ângulo central. Tranquilo? Agora, ó, a gente vai estar trabalhando com o ângulo inscrito. Veja como é que vai se dar esse meu ângulo inscrito. Esse meu ângulo inscrito, ele depende desse meu ângulo central. Então, ó, eu vou estar trabalhando com esse meu ângulo inscrito da seguinte maneira. O ângulo inscrito é todo ângulo cujo vértice é um ponto da circunferência e cujos lados são secantes à minha circunferência. O que isso quer dizer? Imagina o seguinte, eu tenho um ponto aqui atrás, ó. Vou chamar ele de ponto C, certo? Só escolhi uma letrinha aqui, ponto C. Veja que aqui eu tenho o meu ângulo central. Duas retas saindo da minha origem e pegando em extremidades aqui da minha circunferência. Se eu pego esses meus dois pontos aqui do meu ângulo central e ligo retas até esse meu ponto aqui atrás, ó, veja o que eu vou fazer. Saindo de B, liguei até C e saindo de A, liguei até C. Então, esse meu ângulo daqui, ó, esse meu ângulo, eu vou estar chamando ele de ângulo inscrito. É esse meu beta daqui, ó, esse meu Bzinho. Beta, que também é uma letra grega. Apenas um símbolo que a gente está utilizando. Veja qual a coincidência aqui. O meu ângulo central saiu do centro e tem dois pontos A e B aqui. E se a gente observar aqui o ângulo inscrito, ó, lá atrás na circunferência, do outro lado, quando eu saio desse meu ponto daqui e ligo uma reta até o outro ponto da circunferência, ele está coincidindo com os pontos do meu ângulo central. Ó. A e B para o central, A e B para o ângulo inscrito. Então, significa dizer que beta, esse meu ângulo beta aqui, é o ângulo inscrito desse meu ângulo central aqui. Então, toda vez que eu tenho essa característica daqui, ó, esse meu arco, essa minha distância daqui, é o meu ângulo central. E esse meu ângulo daqui de trás, ó, que tem os mesmos pontos em comum dele, é o ângulo inscrito. Então, a gente tem uma relação muito, muito importante entre esses dois. O alfa, ele é 2 vezes o valor do ângulo beta. Como assim, professor? O alfa é 2 vezes o valor do ângulo beta.
ou também posso dizer que beta é a metade do ângulo alfa. As duas coisas são verdadeiras, certo? Só peguei o 2 aqui e passei dividindo. O que isso quer dizer para mim? Vamos imaginar a hipótese de que o ângulo central da minha questão, o alfa, vale 100. O alfa vale 100, um ângulo central. Então, esse meu ângulo beta vai ser o quê? Não é a metade? Então, beta iria valer 50. Então, essa relaçãozinha daqui, ó, ela é muito importante para a gente. Beta é a metade desse meu ângulo central. Então, todo ângulo inscrito em uma circunferência que tem em comum os pontos da minha circunferência do meu ângulo central, sempre que eu tenho isso, beta é a metade de alfa. Sempre eu vou ter essa situação. Lembre-se da condição. Eu tenho que ter pontos aqui, ó, desse meu arco em comum. Beleza? O que sai do centro é o central e o que pega desse outro lado aqui da minha circunferência é o meu ângulo inscrito. Tranquilo? Vamos lá? Então, observe aí a minha figura. Nessa minha figura daí, ele me diz, na figura abaixo, a medida do arco ABC é igual à medida do arco que ele determina na circunferência. Isto é, 140. Então, veja só, galerinha. Olha o que ele está me dizendo aí. Eu tenho lá em cima o meu ponto A, tenho o meu vértice aí, o meu vértice V, e aqui embaixo, na minha circunferência, tenho o meu ponto B. E ele me diz que esse meu arco daqui, todinho, ó, ele é 140 graus. Isso daqui, ó. O desenho lá está me dizendo. Preste atenção, galerinha. Toda vez que ele me dá o tamanho desse meu arco daqui, ó, ele está me dando o tamanho do ângulo central. Quando ele me diz que isso daqui, ó, é 140, ele está me dando o tamanho do meu ângulo central. Então, seria isso daqui, ó. Seria o meu alfa. Cuidado para quando ele me der esse valor, você não achar que é esse ângulo daqui. Certinho? Ele está me dando o ângulo central. Beleza? E ele quer saber o valor do ângulo inscrito. Quer saber o valor de beta. Veja como é simples. Se o meu ângulo central é 140 e beta é a metade, quanto é que vai valer beta? Metade de 140, 70. Simples, galerinha. Ó, só colocar na fórmula. O ângulo inscrito beta é a metade de alfa. Alfa sobre 2. Beta vai ser igual a 140 dividido por 2. Beta é 70. Precisa nem muita conta, às vezes, ó. É só a gente fazer uma divisãozinha simples por 2 que encontramos aqui, ó, o nosso valor para o meu ângulo inscrito. Então, muita atenção. Se você observa a figura aí, ó, ele não me dá isso daqui. Esse meu desenho. Ele está me dando que isso é 140. Então, toda vez que ele me dá o arco, ele está dando o arco central. Certinho? Cuidado para não confundir aí. Vamos lá para a próxima? Na próxima diz assim, determine o valor de x em grau em cada uma das circunferências a seguir. Então, nessa letra A, ó, não precisa nem de cálculo, galerinha. Observe aí. As duas retas estão partindo do centro, ou seja, da origem aí. E está me dizendo que esse meu arco aí é de 65. Veja que está ligando do centro até os pontos da minha circunferência. Não precisa calcular nada. O valor de x aí, ó, já é o próprio 65, porque está me dando o valor aí do arco central. Agora, se esse meu vértice estivesse lá do outro lado da minha circunferência, eu teria aí que dividir esse valor de 65 por 2, mas que não é o caso para a gente.
certinho? Então, esse meu ângulo X aí, ó, o valor de X é o próprio 65. Não precisa muita conta para a gente. Já nessa letra B, ó, ela é muito semelhante àquela anterior que a gente fez. Vem aqui comigo. Ele me dá aqui, ó, esse meu arco aqui de 100 graus. E quer saber o valor de X aqui, ó, no meu exemplo. Vê que tranquilo. Lembrando que esse meu arco é o valor do arco central. Do ângulo central, perdão. Do ângulo central. Então, ó, se 100 é o ângulo central, beta vai ser quanto? Ou seja, X vai ser quanto? Não é a metade? A metade de 100, 50. Então, o valor de X aí para essa minha letrinha B é 50. Olha lá na figura para ver se não é um ângulo inscrito. Olha lá, ó, o X é um ângulo inscrito. Então, o arco todo aí, o ângulo todo é 100. O inscrito é a metade, 50. Tranquilo, tranquilo aí. Agora, ó, observe esse meu desenho daí. Na letra C, ele quer saber qual é o valor de X que a gente tem aí. Certinho? Então, ó, uma situaçãozinha diferente. Lá para mim, por favor. Então, ó, uma situaçãozinha diferente que a gente não precisa nem fazer conta, ó. Só observar aí. Então, vem comigo. Ó, se você observar aí na figura, ó, ele me diz que esse meu ângulo daqui é de 45, certo? E aqui embaixo, ó, é X. Ele quer saber quanto é que vale X. A gente vai perceber o seguinte, ó. Saindo de A e vindo até B, até aqui, e vindo para esse meu ponto aqui, ó, 2 pontos na circunferência ligados a um vértice do outro lado, isso é meu ângulo inscrito, 46. Se a gente observa esse daqui, ó, também sai de A, vem para um ponto aqui atrás na circunferência, e saindo também de C, vem para um ponto aqui também na minha circunferência. Então, ó, tanto esse meu vértice daqui como esse daqui, ele tem os 2 pontos em comum na minha circunferência, A e C. Então, se eles têm os 2 pontos em comum e ficam na parte de trás dessa minha circunferência, se um é 46, o outro também vai ser 46. Se eles estão colocados na parte de trás da minha circunferência e têm em comum esses meus 2 pontos da minha circunferência, eles têm o mesmo valor, certinho? Então, X aí nessa letra C, se a gente observa a figura mais bonitinha aí, a gente tem que X vale também 46. Observe aí, ó. Eu só mudei as letrinhas aqui, mas para o vértice V, eu tenho os pontos em comum A e B, e para o vértice P aí embaixo, A e B também são os pontos dessa minha circunferência. Logo, eles têm aí o mesmo valor para esse meu ângulo inscrito. Vamos para a próxima? Na próxima questão, também eu vou estar fazendo um trabalho entre um ângulo inscrito e meu ângulo central. Veja aí nessa letra A, galerinha. Na letra A, ele me dá o ângulo central, ou seja, as duas retas saem do centro, o vértice aí é o centro, tem um ângulo de 118. E o ângulo inscrito, que é o valor de X que eu preciso descobrir, está ali, é X. Então, ó, se meu ângulo central é 118, quanto é que vai valer o meu X aí, que é o meu ângulo inscrito, já que eles têm os pontos em comum aí na circunferência, a metade de 118. Quanto é a metade de 118? 59. Então, Y para essa minha situação aí é 59 graus. Esse meu ângulo inscrito aí, 59. Agora, ó, para a minha letra B,
Ele me dá o meu ângulo inscrito aí e quer saber qual é o valor do meu ângulo central. Vem aqui comigo. Então, ó, é simples, 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 ó. Na minha figura, ele diz que esse meu ângulo inscrito aqui vale 41. Tranquilo? Ó, 41. E quer saber o valor aqui de x. X está partindo do centro até as extremidades A e B. Coincide os dois pontos na circunferência? Coincide. Se aqui é 41, quanto é que vai valer x? Sim. O ângulo inscrito é 41, é a metade de alfa. Ou seja, a metade de alfa. Alfa vai valer quanto? O dobro. 2 vezes 41, 82. Então, o x, galerinha, ó, simples, simples para essa situação. 82 graus nessa minha circunferência. Então, veja que sempre um está relacionado ao outro. É bem, bem tranquilo a gente trabalhar isso daí. E vamos resolver a letra C? Na letra C, ó, mesma situação daquela que ele não me dá o arco. Ele me diz que esse meu ângulo inscrito aí vale 46. Beleza? E quer saber qual é esse meu arco daqui, galerinha. Ó, vem comigo. Quer saber isso daqui, x. Ó, 46 o ângulo inscrito, x é esse meu arco. Ó, tô aproveitando aqui só a circunferência para a gente adiantar, mas o desenho é mais ou menos esse padrão. O ângulo inscrito aqui, 46, e quer saber esse meu arco. Lembrando que esse meu arco daqui, ó, é a medida do ângulo central. Então, ó, x é isso daqui, é meu alfa. O inscrito é 46, o alfa tem que valer quanto? Não é o dobro? 2 vezes 46, 92. Então, x, esse meu arco aí, tem 92 graus. Então, galerinha, só prática, relacionando um ao outro. O inscrito é a metade do ângulo central. E o central é o dobro do ângulo inscrito. Tranquilo, tranquilo. Vamos para a próxima? Nesse meu próximo exemplo, eu tenho que determinar os ângulos indicados nas figuras. Então, para essa minha primeira figura daí, eu tenho que descobrir o valor desse meu ângulo inscrito, x, e tenho como meu ângulo central aí, ó, 100. Tranquilo demais. A gente já fez isso, ó, algumas vezes. Veja como é que vai ficar isso daí. Então, ó, x aqui é o meu ângulo inscrito e aqui, ó, esse valorzinho daqui, ó, que a questão me dá é 100. Se o ângulo central é 100, o inscrito é a metade, 50. Não precisa nem fazer conta, galerinha. É só a metade. Só a metade, 50. Então, x aqui, ó, 50. Garanto que esse é o assunto mais fácil que a gente viu nessas aulas. Não foi? Fácil, fácil, fácil. E na letra B, aí a letra B já é mais bonitinha. Veja que ele me dá aí, ó, o meu ângulo inscrito, que vale 2x menos 50. E diz que esse meu arco daí, o meu arco é 160. Lembrando que esse meu arco daí, ó, é o valor do ângulo central. Beleza? Então, como é que a gente vai fazer isso daqui? Vamos lá? Observe. Esse meu valor daqui, ó, 2x mais 50, ele é o beta. E o 160 é o alfa. Ó, vou só colocar na formulazinha. Beta é igual a alfa dividido por 2. Tranquilo, galera. Ó, beta vale quanto? 2x menos 50. 2x menos 50 é igual a 160 dividido por 2. Por que 160, professor? Porque a figura daí, ele me diz que esse arco é 160.
que a gente sabe que ele representa o ângulo central. Beleza? Ó, agora vai ficar simples. 2x menos 50 é igual a 160 dividido por 2, perdão. 160 dividido por 2, isso é 80. Ó, vou puxar para cá, faltou espaço. Lembre-se, letra de um lado, número do outro. Ficando o que aqui, professor? 2x é igual a 80. Esse 50 que estava negativo, passa para o outro lado positivo. Então, mais 50. Beleza? Ó, 2x é igual a 80 mais 50 dá 130. Agora, ó, para finalizar essa, x é igual a 130. O 2 que está multiplicando a incógnita, passa para o outro lado dividindo. X é igual a 130 dividido por 2, 65. Deu trabalho essa, não foi? Mas, ó, veja que tudo chegando ao mesmo padrãozinho. Pegar o valor de beta, que é o inscrito, é a mesma coisa que alfa dividido por 2. Belezinha? Tranquilo? Agora, para finalizar os nossos trabalhos, temos que determine a medida de x no ângulo inscrito. Determinar a medida de x no meu ângulo inscrito. Vai ser muito semelhante a essa daí, galerinha. Ó, eu tenho aí o meu ângulo central valendo 130. E tenho que o meu beta é 2x mais 5. É muito semelhante a essa outra. Certinho? Então vamos lá. Beta é igual a alfa sobre 2. Beta na questão, ele é 2x mais 5 e alfa, 130, dividido por 2, da formazinha, ó. O beta é o ângulo inscrito que ele me dá lá e o alfa é o meu ângulo central lá atrás. Mesma situação, ó. 2x mais 5, vou logo fazer essa divisão, ó. 130 dividido por 2, 65. Beleza? Ó, letra de um lado, número do outro. 2x é igual a 65. Esse 5 que está positivo tem que passar para o outro lado negativo, mudando o sinal. Fica aqui, ó. 2x é igual a 65 menos 5, isso é 60. Ou seja, x é igual a 60 dividido por 2, ó. Tá multiplicando, passa dividindo. 60 dividido por 2, 30. Então, o valor de x para essa minha circunferência aí de ângulo inscrito, 2x mais 5, 30 vale, x vale 30. Beleza, galerinha? Bom, por hoje é só. Veja, foi bem tranquilo, né? Trabalhamos duas propriedades aí na circunferência, com ângulo inscrito e ângulo central. Vimos a diferença entre circunferência e círculo, beleza? E na próxima aula a gente vai trabalhar outras propriedades também envolvendo a circunferência. Forte abraço a todos, espero contar com vocês na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Beleza? Até mais.